Olá, pessoal. Hoje na nossa aula a gente vai falar sobre a animação, desse dispositivo. Essa animação consiste em montagem e movimentação, certo? Em aulas anteriores eu expliquei algumas ferramentas de montagem especificamente. Hoje a gente vai falar sobre animação. É um pouco diferente aí, então, porque nós vamos utilizar as ferramentas chamadas de motores, certo? Vou fechar aqui o meu vídeo, tá? Então a gente vai dar alguns detalhes, porque é a primeira vez que a gente está falando sobre esse tipo de ferramenta. Então no último vídeo eu parei desse ponto, onde eu fiz a movimentação da desmontagem, tipo uma explosão desse dispositivo, para agora então realizar uma animação de montagem, né? Eu fiz anteriormente um vídeo sobre a montagem propriamente, ou seja, nesse ambiente de montagem, fui colocando todas essas peças e montando o dispositivo. Então agora, aí depois então, em um outro vídeo, eu fiz a desmontagem, a movimentação de desmontagem desse dispositivo e deixei nesse formato aqui, então, a gente pode ver, né? Tá? E a partir desse ponto, então, o que eu vou fazer é uma animação de montagem. Os movimentos são parecidos, só que nós usamos, então, esse tipo de ferramenta aqui. Então, a primeira aqui no canto é o motor giratório, tá? Que nada mais é o quê? Que ele cria um movimento circular, tá? Ele cria um movimento circular dessa peça em torno de um eixo, certo? Então, eu devo escolher esse eixo e fazer esse tipo de animação. A segunda ferramenta é essa daqui, ó, motor linear. Tá? Então, o que ele faz? Ele cria um movimento no sentido da seta aí, um movimento retilíneo, né? Um movimento linear aí. Tá? Então, nós vamos utilizar essas duas ferramentas propriamente. Existe uma terceira ferramenta aqui de motor, tá? Que ele incide em uma série de variáveis. Eu não vou falar sobre essa ferramenta propriamente hoje, tá? Então ela tem várias variáveis aqui, ó, temperatura, ângulo, própria distância também, carga elétrica, capacitância, condutância, a própria entalpia está aqui, força, né? Tá? Frequência. É um pouco mais complexo, então eu vou deixar para um vídeo mais na frente aí para a gente falar. Hoje basta, o que a gente vai fazer, basta essas duas ferramentas então, tá? Que é a do movimento circular e do movimento linear. Então, como é que eu inicio aí esse tipo de movimentação? Né? Eu devo marcar essa ferramenta, tá? Por exemplo, então aqui nesse caso, nós vamos realizar essa animação de montagem, então eu quero movimentar essa peça até esse ponto. Então eu vou começar por um movimento linear, tá? Marcando essa peça, tá? E observe que ela já colocou uma seta no sentido do movimento, certo? No sentido do movimento. E do lado esquerdo aqui da tela eu tenho então uma área que aparece para me configurar aqui, por exemplo, a direção da seta. Nesse caso eu vou para baixo, então vou configurar a seta aqui para baixo. Só é clicar nesse botão que eu configuro para onde vai. Então eu estou marcado com movimento linear, né? E o movimento linear está aqui aberto, alguma configuração para me realizar, a direção que eu quero. Então, aqui nesse movimento linear eu posso marcar vários pontos. Eu vou dar uma voltada aqui, ó, vou marcar de novo. Quando eu marco a peça, então aqui eu só marquei a peça, ó, sério. Tá? Só marquei a peça. Então são algumas etapas que devem ser realizadas. Primeiro, marca a ferramenta, motor linear, marca a peça, vai aparecer assim.
E agora eu vou marcar o ponto onde vai ficar a seta. Observe que ele me dá várias opções de ponto. Eu vou movimentando em toda a peça aqui, ó. Pode ser aqui, ó, nesse cilindro, né? É a seta. Então, o que a gente tem que observar é a posição que a seta está ficando. No caso, eu quero movimentar para baixo aí. Tá? Vou marcar bem no meio da peça. Então, dei outro clique aqui. Agora, para marcar o ponto que vai ser movimentado e com ele toda a peça. Aqui do lado, então, eu expliquei que eu mudo o sentido. No meu caso, é para baixo. Aqui eu configuro a velocidade que está em centímetros por segundo. Se eu quiser mudar essa unidade, eu devo ir lá nas configurações. Tá? Isso aí é assunto para uma outra aula. Aqui eu vou colocar 3 só para ficar um pouco mais rápido. Então eu já fiz isso. Eu sei que aqui aquela velocidade fica um pouco lenta. Aqui eu posso determinar um limite de distância que vai ser percorrida em milímetros. Desse ponto até lá embaixo. Como eu não sei, se eu souber especificamente, eu já determino isso, né? Mas aí eu não sei, eu fiz a desmontagem um pouco aleatória aqui, então pode ser colocado um valor e pode ser, então, deixado sem limite, né? Ou seja, não vai ter limite de movimento, então eu deixo 0 aqui, tá? Então o limite, se eu quiser colocar um valor, ele vai movimentar, por exemplo, se eu colocar 10 milímetros, vai movimentar 10 milímetros e vai parar. Se eu colocar 0, ele vai continuar se movimentando e aí depois na animação eu consigo configurar. Então é como se ele fosse se movimentar indefinidamente. Certo? Então aqui já configurei, eu posso dar um nome diferente aqui, ó. Movimento da haste, tá? Só para... Porque depois isso vai aparecer no histórico quando eu for configurar a animação propriamente. Então, aqui eu estou criando os movimentos. Primeiro, a primeira etapa é essa, criar os movimentos. E aí aqui eu tenho que dar concluir para que esse movimento que eu configurei com a velocidade de 3 centímetros por segundo, no sentido da seta azul, sem limite, vai continuar movimentando. Depois eu vou configurar o tempo, que não está aqui, é só na outra ferramenta, quando eu vou fazer a animação propriamente, então eu vou deixar livre, porque eu não sei exatamente a distância. Tá? Se eu soubesse, eu já colocava, porque aí ele vai movimentar e parar e ficar bom para mim. Também. Então, aqui no final do concluir. Concluir, beleza, já fiz o primeiro movimento, tá? O primeiro movimento já foi configurado, que é o da descida da haste, certo? Então, vou fazer o seguinte, eu vou parar o vídeo aqui, para não ficar muito longo, já está com 8 minutos, grande parte das ferramentas eu já expliquei. Depois eu vou voltar para configurar os outros movimentos, senão o nosso vídeo vai ficar muito extenso e eu quero que você assista por etapas aí. Ok? Então até o próximo vídeo, onde eu vou fazer o resto da configuração de movimento.